Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje temos produção pra fazer, né? Então a gente precisa agilizar. Agora são 8 horas. Tava organizando algumas coisas aqui em casa, dando um banho neste pequeno, né? Ele já tá por aqui brincando e aí eu já fico de olho nele. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu preciso fazer tempero de frango, preciso fazer massa de docinhos. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Tô bem cansada, bem cansada. Tem algumas coisas que eu tô resolvendo, gente. Tá me dando uma dor de cabeça tão grande que tem hora que a gente fica até desanimada pro trabalho, mas a gente não pode desanimar porque tem as coisas pra fazer. Então, boletos chegam, né? Responsabilidades chegam. E aí não tem como a gente desanimar, não. A gente vai na força mesmo, entendeu? E aí eu preciso produzir algumas coisas hoje. Vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos ver o que a gente consegue produzir aqui, porque eu vou falar pra vocês. Eu tô bem cansada mesmo. Não é nem físico, digamos assim, é mais mental, mas quando a cabeça da gente não tá boa, né? Aí o físico demora a caminhar, vocês estão entendendo? Mas é isso. Vou começar aqui a produção e vou mostrar pra vocês. Então, simbora. Bom, vamos lá. Hoje eu vou começar pelos brigadeiros. Eu vou fazer brigadeiro hoje de beijinho e vou fazer o brigadeiro tradicional, certo? E também vou fazer os recheios das tortas, porque eu vou fazer prensagem de torta amanhã e as massas eu vou deixar pra fazer amanhã também. Por causa do horário também, porque querendo eu tava resolvendo umas coisas, fazendo atendimento aqui agora de manhã, agora já são 10 horas, entendeu? Em vez de eu começar 8 horas da manhã, eu já tô começando 10 horas. É assim, gente, quando é dia de postagem, quando é essas coisas, a gente acaba demorando bastante. Então, por isso que às vezes acaba atrasando um pouquinho na produção. Mas besteira, dá pra gente relevar aí, tá? Eu vou fazer primeiro aqui o de beijinho. Eu tô, gente, pra mudar alguns sabores de docinhos do meu cardápio. Então, eu já tô indo atrás de fazer testes, tá? Pra que eu possa fazer... Deixa eu pegar aqui a colher. Pra que eu possa trazer outros sabores de brigadeiros pro meu cardápio. Porque os que mais saem por aqui mesmo é sempre ninho com Nutella, leite ninho, brigadeiro tradicional e o beijinho. São os docinhos que mais saem lá do meu cardápio. Então, alguns eu vou tirar e vou adicionar outros. Eu tô pensando em adicionar brigadeiro de churros, que eu acho que vai ser uma opção muito boa pro pessoal, brigadeiro de churros. E tô pensando em adicionar mais 2 sabores. Não sei se eu faço de maracujá e de limão. Eu tô pensando aí, porque são frutas cítricas. E também aqui é praia e tal, eu pensei nessa ideia de frutas cítricas. Vamos ver o que vai rolar, tá? Eu preciso fazer o teste. Já que também tem o aniversário de Nicolas chegando, que eu vou fazer, eu vou aproveitar para, acho que, fazer esses sabores para o aniversário dele. Eu já aproveito, faço o teste, já anoto a receita e vejo se dá certo na prática mesmo. Porque, querendo ou não, eu vou ter que fazer tudo, né, gente? Todo aniversário de Nicolas, né, o do primeiro ano e o do segundo sou eu que faço tudo. Só ano passado que eu não fiz os salgados, mas esse ano eu vou fazer entre os brigadeiros, né, que vai ser os docinhos. Talvez eu vou fazer cupcake e fazer o bolo e os salgados, ou seja, vou fazer a festa toda, né? Ai, gente, vai ser correria, mas como minha irmã vai vir pra cá, ela vai me ajudar também a produzir. Então, eu vou produzir como se fosse pra o estoque, mas eu vou produzir a mais, porque querendo ou não, eu já deixo pronto pro aniversário de Nicolas, né? E aí eu já aproveito o aniversário de Nicolas, gente, pra fazer o teste. Ano passado eu fiz o aniversário dele, eu aproveitei pra adicionar uma forma de bolo maior, né, pros meus cardápios. E aí eu já fiz o teste, já precifiquei, ótimo. E agora eu vou fazer o teste dos docinhos também, que eu já aproveito o aniversário dele para fazer o teste dos docinhos e também de uma massa de bolo aí que eu tô vendo, porque aí dá para congelar prensadinha com recheio e já vai adiantar bastante minha produção. Então tudo isso eu tenho que fazer o teste. Então aproveitando o aniversário do pequeno eu vou fazer isso, ó. Eu vou levar o de beijinho aqui em ponto de rolar, lembrando que já tem receita aqui no canal para vocês. Depois eu vou precisar fazer o de brigadeiro e aí eu vou fazer os recheios, enfim. Acho que esse vlog eu vou deixar para gravar hoje e amanhã, porque aí, querendo ou não, eu mostro pra vocês esses 2 dias aí de produção. Gente, ó, eu já fiz aqui os recheios, agora são quase 11 horas. Eu preparei aqui os recheios. Esses daqui são os de brigadeiro. Esse outro aqui vai ser o recheio de leitinho, que vai ser pras tortas. Ali tá o docinho de brigadeiro e beijinho pra pesar hoje. E aí, aqui, ó, eu já tô com as minhas formas untadas já, porque eu vou fazer massas, tá? Agora vocês estão vendo que a gente tem 3 formas de cada tamanho aí. Ó, a outra eu não vou fazer não, porque já tem uma Red Velvet congelada. Mas aqui hoje eu vou fazer 3 chocolates nesses 3 tamanhos, né? 18, 14 e 12. Aquele ali também vai ser acasadinho. E eu vou fazer 2 Red Velvet, porque é de 1,5 kg, eu já tenho congelado, então não precisa. E aí eu comprei, gente, mais formas desse daqui, ó,
pra poder não colocar, como é que se fala, uma forma por vez, sabe? Porque eu só tinha uma dessa daqui e uma dessa. E como a gente tem 3 sabores de torta, aí eu bato essas daqui, levo pro forno. E aí quando a chocolate estiver quase saindo, aí eu já entro já com a casadinho, entende? Então por isso que vai agilizar na produção aqui. Começar a bater aqui rapidinho e vamos ver o que rola hoje, porque a gente tem que prensar essas tortas ainda. Bom, gente, as formas já estão untadas, como vocês viram aí, já para adiantar, né, nossa etapa. E agora, como a gente tem, né, uma forma para cada tamanho, que eu vou, no caso aqui eu trabalho com 3 sabores, na verdade 5 sabores de tortas, mas como as tortas de casadinho, chocolate e red velvet são a que mais sai, então eu tô produzindo essas 3 sabores, são o que mais sai mesmo. Então por isso que eu precisava de mais forma, querendo ou não. Agora eu consigo colocar as formas tudo junto no forno para assar. Então, pra mim, além de economizar tempo, gás, né? E tem toda essa produção que adianta aí. Aqui eu tô olhando na minha pasta, que essa pasta, gente, é a pasta de ficha técnica e precificação. Eu deixo as duas junto, que quando eu preciso atualizar, eu já atualizo de uma vez. Então, por isso que eu tô olhando aí, folheando, né? Folheando, pra ver a quantidade de açúcar, a quantidade de margarina que eu vou colocar. Porque aqui, como eu tenho a receita de quantidade de massa para cada tamanho de forma, eu vou olhar ali pra gente não fazer massa sobrando, nem nada do tipo. Antes, quando eu não tinha essa noção de questão de quantidade de massa para forma, eu ficava fazendo o que, gente? Eu perdia muito ingrediente, porque assim, eu não tinha essa noção de congelamento, tá? Eu não tinha noção de que poderia congelar massa, não poderia fazer esse teste. Pra mim era assim, se alguém pedisse um bolo de aniversário, tinha que ser feito no mesmo dia. E eu já levei muito perrengue por conta disso, porque, querendo ou não, o bolo precisa de estrutura, né? E aí eu achava que era para ser feito tudo no mesmo dia, era uma correria danada. Os bolos caseiros também, eu tinha que fazer tudo fresquinho. Enfim, não é assim, tá, gente? Porque numa grande produção de escala, não tem como a gente produzir uma quantidade fresquinha para estar todos os dias atendendo um público. A não ser que você tenha realmente uma fábrica gigantesca, aí sim, né? Mas caso contrário, a gente que produz assim, trabalha sozinha, o ideal é a gente fazer esse estudo, né, procurar as massas para poder congelar, porque isso vai otimizar a nossa produção, tá? Então aqui eu já estava finalizando já as massas, né? Essa daí, se não me engano, é fazer a torta de chocolate. E aí depois eu volto para mostrar vocês tudo assadinho para poder adiantar um pouco o vídeo. A massinha de chocolate acabou de sair, gente, ó, já vou desenformar ela aqui já já. E aí, nesse meio tempo, eu já bati outras massas, porque eu já vou levar essas 3 formas, enquanto essa daqui tá no forno, eu já vou bater mais 2 massinhas, porque vai ser a red velvet, tá? E quando for mais tarde eu volto pra gente poder fazer a prensagem delas aí. Vou começar a fazer a prensagem aqui das nossas tortas. Eu vou começar por essa daqui, que é massa branca, que vai ser a casadinho. É um dos sabores que mais sai por aqui. Não é à toa, né, gente? Porque querendo ou não, a massa é uma massa neutra, né? Massa branca. E aí o bom da massa branca é que a gente pode trabalhar com vários sabores. Você pode criar bolo de amendoim, bolo de paçoca, esse casadinho, que é um dos exemplos que eu uso aqui. Ninho com Nutella, ninho com gelé de morango. Bolo de maracujá, bolo de morango, enfim. Vocês podem trabalhar com a questão do recheio, com a massa branca. Você tem várias e várias opções para trabalhar aí com o recheio e diversificar bastante, né, no seu cardápio, tá? Depois eu tô para trazer alguns sabores de tortas novos aqui para fazer o teste, mas isso é um pouco mais para frente. Por enquanto a gente continua com essas daí, e a Prestígio e a abacaxi eu só faço mesmo quando o cliente pede com antecedência, porque eu não tô congelando mais, porque para mim não convém tá congelando um produto que não sai, tá, gente? Isso para mim não é algo que eu faço, tá? Ó, essa primeira tortinha aí que eu tô prensando é a tortinha casadinho. E ela é na forma de aro 12. Eu uso aqui 3 tamanhos de forma. Eu uso a forma 18 por 7, a forma 14 por 7 e a forma 12 por 5, que é essa menorzinha aí. Essa torta menorzinha, ela me rende, com as quantidades que eu utilizo aqui, a massa que eu utilizo aqui, ela vai me render uma torta de 550 a 600 gramas, tá? Já essa daí que eu tô começando a prensagem agora é a torta de 1 kg, que é feita na forma de aro 14 por 7. As quantidades e a massa que eu utilizo aqui vai me render mais ou menos esse peso aí de 1 kg de torta. Por que que eu falo as quantidades de massa que eu utilizo aqui? Porque se, por exemplo, se você for usar a mesma forma que eu tô utilizando aqui, porém, você for utilizar uma massa pão de ló, um exemplo, e um recheio de mousse, você vai perceber que a sua torta vai ficar com peso menos
do que a minha. Por quê? Porque aqui eu estou utilizando brigadeiro. Então, o brigadeiro pesa muito mais do que um recheio de leite ninho, né? Um recheio de mousse, aliás. E a minha massa, como é amanteigada, a massa pão de ló ela é mais leve. Então, quando eu passo as medidas para vocês em questão de quantidade de peso, a sugestão do peso para vocês, é referente às quantidades que eu utilizo aqui, tá? Lembrando que no canal já tem para vocês um vídeo só sobre tortas. Lá eu vou ensinar vocês a fazer massa de torta, eu vou ensinar vocês a fazer prensagem, vou ensinar vocês a quantidade de recheio que eu utilizo para cada tamanho de forma, quantidade de calda também que eu utilizo para cada tamanho de forma, tá tudo especificadinho nesse vídeo. Quem quiser assistir, é só pesquisar aí Pamela Bolos e Tortas, que vai aparecer o vídeo onde eu ensino para vocês. Tá uma verdadeira aula, porque querendo ou não, eu dou também a questão da validade desses produtos para você que está começando. É ideal, porque querendo ou não, você vai começar com os produtos aí, que eu tenho certeza que sai bastante, né, para comemorações de última hora. Você vai ter torta sempre à pronta entrega, na disposição aí para poder atender os seus clientes, tá, gente? Porque a validade dela tem tanto refrigerada quanto congelada. Eu aqui, na maioria das vezes, eu prefiro congelar, porque eu tenho um prazo de validade muito mais longo. E como aqui eu trabalho mais por encomenda e não por pronta entrega, o ideal para mim é congelar. Mas se você tem um público que sai muito mais a pronta entrega, você pode deixar essas tortinhas na refrigeração, ela tem uma validade muito boa. E vocês conseguem, né, deixando a produção pronta, né, ou seja, uma quantidade boa de torta conforme vai saindo aí na sua produção, e você otimiza seu tempo e consegue economizar tempo, tá, gente? Eu sempre falo disso porque quem congela já sabe a questão de como adianta demais a nossa produção, principalmente a gente quando trabalha sozinha. A gente tem que adiantar nessa questão de congelamento, saber a validade do nosso produto, procurar trabalhar com produtos que sejam uma validade um pouco longa, não sejam produtos tão perecíveis. Então aqui vocês sempre vão ver eu utilizando mais geleia, utilizando esses recheios com mais validade, porque se eu for utilizar fruta, eu acabo perdendo o produto. Então é difícil eu utilizar fruta fresca assim em algum produto aqui meu, tá? Ó, eu já prensei uma torta de 1 kg, já prensei a tortinha de 550, Red Velvet, agora eu vou prensar mais uma de chocolate. É assim, gente, conforme eu vou adiantando aqui, eu já deixo tudo pronto, tá? Eu já deixo as massas tudo cortada, tudo certinho para poder agilizar aí na hora da produção. E aqui o que acontece? Faltou recheio, que eu não fiz tudo, faltou calda também, aliás, sobrou calda e sobrou essas massas. Eu embalei e no outro dia é que eu vou fazer a prensagem delas, porque eu vou precisar fazer mais recheio. Mas aqui, ó, prensei torta Red Velvet de meio quilo, chocolate também. De 1 kg foi de chocolate e a casadinho ali atrás. Foi essas tortas que eu consigo pressar. E aqui foi essa quantidade de recheio que me sobrou, ó. Sobrou um pouquinho de leite ninho e um pouquinho de brigadeiro. Então, amanhã, né, quando for outro dia, eu não filmei pra vocês, mas no outro dia eu ia continuar a prensagem dessas outras tortas. Porque ainda eu tinha que fazer o quê? Enrolar aqueles docinhos que precisavam ser enrolados. Porque, querendo ou não, hoje foi mais prensagem. E nesse meio tempo eu vou mostrar pra vocês agora que eu tive uma encomenda de um bolo de cenoura. Aí eu bati uma massa rapidinho, né, enquanto eu tava prensando as tortas, eu bati ligeiro ali. Coloquei no forno e já vim, depois que eu finalizei o bolo, eu já vim fazendo a decoração. Como sobrou recheio de brigadeiro, então foi mais prático, não precisou eu fazer recheio, já tava pronto, tá? Esses bolos, gente, caseirinho, eu também congelo. Lembrando que quem é novo aqui no canal, eu sempre vou falar isso, porque sempre tá chegando gente nova aqui no canal. Então, eu já tenho o e-book disponível para vocês adquirirem dos caseirinhos, que são esses bolinhos aí, que vocês podem trabalhar com essas coberturas. Para quem tá iniciando, eu indico demais, porque quando eu iniciei aqui, foi com os bolinhos caseirinhos, vendendo de porta em porta, então é uma ótima opção. O custo e benefício para você iniciar com esses bolinhos é muito mais em conta, né? Porque querendo ou não, você só precisa de algumas forminhas, os materiais para você trabalhar, as embalagens também são em conta. Então quem quiser adquirir os e-books para aprender bolos caseirinhos com cobertura, já tem disponível aqui para vocês adquirirem. O link tá aqui na primeira descrição do vídeo, tá? E assim ficou, gente, finalizado o nosso bolinho de cenoura com cobertura de brigadeiro. Esse daqui eu vendo no meu cardápio tamanho M e ele sai no valor de R$49. Nesse meio tempo eu também acabei decorando uma tortinha, vou mostrar pra vocês, foi bem ligeiro também. Acabei de fazer uma decoração de uma tortinha aqui casadinho, que a cliente pediu. Na verdade a minha cunhada, ela vai vir pegar. Então tá aqui, ó, essa daqui é a mini, tá, gente? Essa daqui, ela tá um pouco mais alta, né, porque eu alterei um pouco a quantidade da massa.
Então, as minhas tortinhas agora estão com um tamanho maior, certo? Mas aí ficou assim, ó, torta casadinho. E eu ainda preciso enrolar os docinhos. Bom, gente, 6h57 agora, quase 7 horas. Finalizei os docinhos aqui. Aí deu pra mim fazer uma bandeja com 15 brigadeiros. Sobrou docinho, aí eu fiz 15 docinhos sortidos, que esse daqui vai brigadeiro e beijinho, que é pro kit festa. Deu pra fazer uma bandeja também de 15 beijinhos. E aqui, como eu já tinha congelado, tirei rapidinho aqui só pra mostrar vocês, eu tinha congelado alguns brigadeiros, né? Tinha 10 aqui, eu completei mais 5. E eu tinha também uns 10 beijinhos, eu acho que eu completei mais com 5, enfim. Aí aqui o total deu 5 bandejinhas, vou congelar agora. Saiu 2 pedidos do delivery, saiu a tortinha e saiu um pastel também, nem filmei pra vocês, mas saiu. É isso, gente, tô por aqui, agora eu vou dar um banho nesse garoto e vou guardar essas coisas aqui, vou levar direto pro congelador. E eu vou ver se eu dou uma passeadinha com esse garoto aqui hoje, porque hoje é o último dia que eu vou ficar com ele. Ai, gente, ele vai passar 10 dias com o pai dele agora, então ele vai embora amanhã. E meu coração, gente, já tá assim, apertadíssimo, sabe? Mas, enfim, né? É a vida, não tem como a gente evitar. Então, esse pitulinho aqui vocês não vão ouvir por alguns dias aqui nesses vlogs. A zoadinha vai estar um silêncio nessa casa. Né, meu filho? Manda um beijo pro pessoal, então. Diga assim, beijo. Beijo. Diz assim, se inscreva no canal. Deixa seu like. Né? Sim? E agora dê tchau, então, a galera.